Senhor irá falar. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este ano de 2012 me faz lembrar 1992. Foi o ano em que fui ordenado sacerdote. Portanto, completo este ano 20 anos de padre, pai do povo. E eu digo isso
não só para dizer que estou completando 20 anos de padre, mas também para lembrar que em 1992, o agora beato João Paulo II publicou uma carta para todos os sacerdotes do mundo chamada Pastores Dabo Vobis. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Uma expressão tirada do livro de Jeremias. Por isso quero iniciar esta missa em que gostaria de rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas de todas as congregações, de todas as comunidades, da igreja inteira. Saudando o Padre Donizete, formador aí dos nossos seminaristas da Canção Nova. Padre Donizete, você tem quanto tempo de padre? 2 anos e meio. É uma criança. 2 anos e meio. Saudar também aqui o Padre Adriano. Padre Adriano é da onde, Padre Adriano? São Paulo, capital. E quantos anos de padre? 7 anos. 7 anos de padre, o Padre Adriano. Aqui à minha direita, nosso querido Padre Vicente. Quantos anos de padre, Padre Vicente? 11 anos e meio. Padre Vicente, 11 anos e meio. Chegou a ser meu aluno, né? Na faculdade de Uniana. Eclesiologia, Mariologia. Padre? Padre Giuliano. Da onde, Padre? Eu sou da Diocese de Bauru, da cidade de Bauru. E também sou formador do nosso seminário lá, diocesano. Quantos anos de padre? 5,5. 5 anos e meio de padre. Aqui nós temos o querido Padre Delton, cantou bem o Evangelho, né? Que bonito, sai música de dentro dele. Padre Delton, quantos anos de padre? 10 anos de padre, completo 11 agora em agosto. Sou da comunidade Coração Fiel. Muito bem. Aproveito para saudar também essa turma de peso aqui, né, que são projetos de padre. Nem 1 ano ainda de padre, nem meio ano. Estão em gestação, estão, vamos dizer, no útero de Deus, no Rahamim de Deus, que é o seminário. E amanhã, segunda-feira, temos aula de liturgia, não é? Então, agora vamos praticar a liturgia. Hoje é um dia em que Jesus, no seu Evangelho, nos provoca a pensar coisas muito sérias sobre bons e maus pastores. Se em 1992 o Papa recordava: eu vos darei pastores segundo o meu coração, nas leituras que acabamos de ouvir, nós vimos que nem sempre diante do povo nós temos pastores de acordo com o coração de Deus. Nós já vamos falar sobre isso. Mas antes, eu queria fazer memória de 2 bons pastores. 2 bons pastores. O primeiro deles é conhecido pelo nome de Santo Efrém. Santo Efrém, cuja memória nós celebramos hoje, neste dia 9 de junho. Na igreja oriental ele é celebrado em outro dia, mas na igreja ocidental sua memória é celebrada no dia 9 de junho. Ele era um diácono, ele nunca ficou padre. Ele ficou diácono e lá pelos idos do ano 350, mais ou menos, ele viveu na Síria. Tanto que ele é conhecido como Efrém o Sírio. E é um dos principais, se não o principal, evangelizador da Síria. E hoje, do lugar onde ele viveu, que nós conhecemos como Turquia. Efrém tinha uma característica especial. Além de teólogo,
homem que pensava a fé, ensinava a fé, era teólogo. Efrém era poeta, era músico. Dizem que ele compôs mais de 3.000 canções. Mais de 3.000 canções. Muitas delas que ainda estão populares no inário da Igreja Oriental e também da Igreja Ocidental. Eu gostaria de declamar aqui um poema de Santo Efrém, já que é o dia dele, não é? Aliás, a maioria dos seus poemas eram em honra, em homenagem à nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje nós ouvimos aqui que Maria é o útero aonde foi gerado o Sagrado Coração de Jesus, é o Rahamim, aonde Deus tem um colo para mim. Nós fomos com Jesus, com seu corpo místico, gerados no útero de Maria. Um poema de Santo Efrém. O Senhor veio a ela para tornar-se servo. O Verbo veio a ela para calar em seu seio. O raio veio a ela para não fazer ruído. O pastor veio a ela e nasceu o cordeiro que chora docemente. O seio de Maria trocou os papéis. Quem criou tudo, apoderou-se dele, mas na pobreza. O Altíssimo veio a ela, Maria, mas entrou humildemente. O esplendor veio a ela, mas vestido com roupas humildes. Quem tudo dá, experimentou a fome. Quem dá de beber a todos, sofreu a sede. Saiu dela nu aquele que a todos reveste de beleza. Hino de natividade, Santo Efrém. Mais um poema. Aqui. Coloquei a pérola, irmãos, na palma da minha mão, para poder examiná-la. Observei-a por todos os lados. Tinha o mesmo aspecto desde todos os lados. Assim é a busca do Filho inescrutável, pois é totalmente luminosa em sua limpidez. Viu límpido que não se opaca em sua pureza. Viu o símbolo do corpo de nosso Senhor que é puro. Em seu caráter indivisível, vi a verdade que é indivisível. Santo Efrém faleceu, ele conhecido como cítara do Espírito Santo, guitarra de Deus, podia se chamar hoje, ele é a guitarra de Deus. Santo Efrém poderia ter falecido ensinando, poderia ter falecido cantando, não é? Vocês sabem como é que Santo Efrém faleceu? Houve uma peste, uma grande epidemia na região onde ele morava, e ele foi cuidar dos doentes. Numa atitude missionária, não basta cantar, é preciso fazer da canção um gesto de solidariedade. Não basta a nossa musicalidade, é preciso a nossa solidariedade. E ele fez isso, não ficou só cantando e louvando a Deus. Ele foi servir os irmãos, como fez Maria. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, e foi servir a prima Isabel. E Efrém foi contagiado, foi contaminado por aquele vírus que ele combatia, e faleceu, e é considerado na igreja como o padroeiro dos músicos. Claro que nós músicos temos uma padroeira, é Santa Cecília, mas Cecília nunca cantou. A grande verdade é essa. Ela ficou padroeira da música porque fizeram lá nos primórdios do cristianismo um belíssimo hino a Santa Cecília, não é? Agora, Efrém não. Efrém suou a camisa, tocando cítara e cantando e compondo 3.000 cantos. Então, gostaria de declarar hoje, aqui, não tenho nem autoridade para isso, para Donizete, mas declaro aqui, né, extraoficialmente, Santo Efrém como um dos padroeiros, assim, mais queridos aqui dentro da Canção Nova, porque a Canção Nova tem nome de canção.
A boca fala do que o coração está cheio. Esse acampamento é o acampamento do coração, feito na canção. Então, a boca fala do que o coração, ou melhor, a boca canta do que o coração está cheio. Santo Efrém, muito fraco. Santo Efrém, Santo Efrém, rogai por nós. Será que a gente consegue traduzir em música um poema de Santo Efrém? Pega um tom aí, então, qualquer. Isso. Vamos acordar a melodia de Santo Efrém. Em teu pão se esconde o espírito que não pode digerir-se. Em teu vinho está o fogo que não se pode beber. O espírito em teu pão e o fogo em teu vinho, esta maravilha acolhida em nossos lábios. O serafim que não podia aproximar os dedos das brasas, e elas só puderam aproximar os lábios de Isaías. Nem os dedos as tomaram, nem os lábios as digeriam, mas o Senhor concedeu a nós ambas as coisas. O fogo desceu com a ira para destruir os pecadores, mas o fogo da graça desce sobre o pão e ali permanece. Em vez do fogo que destruiu o homem, comemos o fogo no pão, nos alimentamos da salvação. Eita! Santo Efrém, rogai por nós. 3.000 canções, hein? Homem inspirado. Mas hoje também, a igreja celebra junto com Santo Efrém, aqui no Brasil, de modo muito carinhoso, o beato José de Anchieta. Ele também poeta, evangelizador, missionário, jesuíta da primeira hora. Ele que, numa praia próxima daqui, Peruígue, né? Pegou lá um bastão e começou a escrever na praia o poema da Virgem Maria. Então, assim como Santo Efrém fazia poemas para Nossa Mãe Maria Santíssima, lá no início do cristianismo, o beato José de Anchieta, ali por volta dos anos 1500 e pouco, fazia também os seus poemas, apenas para que a gente sinta um pedacinho do final do poema da Virgem Maria. Não vou ler ele inteiro porque é enorme, eu vou ler só o final. Ó morada da paz, sempre viva cisterna, da fonte que jorra até a vida eterna. Esta ferida, ó mãe, só se abriu em teu peito, quem a sofre és tu, só tu lhe tens direito. Que nesse peito aberto eu possa me meter, possa no coração de meu Senhor viver. Por aí entrarei ao amor descoberto, terei aí descanso, aí terei meu pouso certo. No sangue que jorrou lavarei meus delitos, e manchas delirei em seus caudais benditos. Se neste teto e lar decorrer minha sorte, me será doce a vida, e será doce também a morte. Beato José de Anchieta. Aqui nós temos dois grandes poetas que são considerados pela igreja como santos. Portanto, a boca fala
e canta do que o coração está cheio. Há chance para nós que somos músicos e poetas de chegarmos à santidade, desde que dermos também a vida pelos irmãos, desde que sejamos bons pastores, pastores da Buvobis, pastores segundo o coração de Deus. Pare para observar o que havia na primeira e na segunda leitura, que nós ouvimos proclamadas hoje. No Evangelho, tomem cuidado com os doutores da lei. Gostam de roupa bonita, de marca. Gostam do primeiro lugar, de ser saudados. Adoram autógrafos. Nos banquetes querem ficar no primeiro lugar. Gostam de reconhecimento. Pois saibam que às vezes eles fazem orações que não acabam nunca mais. Mas na hora de ajudar alguém, devoram as viúvas e os órfãos, fingindo fazer longas orações e depois cobram por isso. Eu fiquei pensando, Jesus elogia aqui o óbolo da viúva, aquela mulher que não tinha quase nada e deu do seu nada. Nós vivemos num tempo em que multiplicam-se aqueles que se chamam de pastor. Pastor da igreja sideral. Pastor da igreja municipal. Todo dia surge um. Pastor de chapéu, pastor sem chapéu. Pastor que fala certo, pastor que fala errado. Há muitos pastores que são autênticos missionários, como Efrém e Anchieta, porque dão a vida pelas suas ovelhas, como disse Jesus, o bom pastor é aquele que dá a vida pela sua ovelha, que aceita arriscar o sangue, como Efrém fez, cuidando dos doentes. Mas tem aquele que cria uma franquia religiosa, uma igreja de marca, que depois acaba aparecendo cada dia numa cidade. Ninguém conhecia aquela igreja ontem, hoje ela está espalhada pelo Brasil inteiro, e você canta para ele: o Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Sabe por quê? Porque a cada dia ele está mais rico, porque ele enriquece às custas do rebanho, como diz o Senhor aqui na sua palavra, em Ezequiel, denunciando a atitude desses maus pastores. O Senhor diz assim: filho do homem, profetiza contra os maus pastores. Ai daqueles pastores que apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? No entanto, comeis de seu leite, vestis de sua lã, matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curaste a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha quebrada, não trouxestes de volta a ovelha desgarrada, não procurastes a ovelha perdida, mas a dominastes com dureza e brutalidade. As ovelhas se dispersam por falta de pastor, tornaram-se presa fácil de todos os animais selvagens, dispersaram-se minhas ovelhas e vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Minhas ovelhas se dispersaram por toda a extensão do país, sem que ninguém perguntasse por elas ou as procurasse. Por isso, pastores, ouvi a palavra do Senhor: juro por minha vida, diz o Senhor, uma vez que minhas ovelhas foram entregues à morte,
tornaram-se presa dos animais selvagens por falta de pastor, uma vez que meus pastores não se preocuparam com minhas ovelhas e apacentaram-se a si mesmos, em vez de apacentar as ovelhas. Por isso, pastores, ouvi a voz do Senhor. Eu mesmo me ponho contra os pastores, para reclamar as minhas ovelhas e lhes caçar o ofício de pastor. Estes pastores não mais poderão apacentar a si mesmos. Resgatarei de sua boca as minhas ovelhas e não lhes servirão mais de alimento. É palavra do Senhor. Portanto, nós estamos diante de uma sociedade em que há muitos pastores de Araque. Alguns até se chamam bispos. E existem também as bispas. Ninguém ordenou. Não lhes deu esta ordem. Se auto-intitularam pastor, bispo, missionário. E há muitos pastores fora da Igreja Católica que são santos como Efrém, dão a vida. Que são santos como Anchieta, dão a vida. Mas nós estamos numa situação no Brasil em que se usa o rebanho para enriquecer um ou dois ou três pastores. Já assistimos hoje à guerra entre os pastores, a concorrência dos pastores que querem um tirar a ovelha do outro. Meu irmão e minha irmã, não vamos ser ingênuos. A Igreja Católica tem o ecumenismo e tem no ecumenismo o cultivo do sonho de Jesus. Que todos sejam um. Nós queremos ser um só coração, uma só alma, uma só fé, um só batismo. Mas é bem verdade que enquanto existe aquele que recolhe e tenta praticar a comunhão, a utopia do ecumenismo, existe aquele que espalha, que divide, que vive uma vida verdadeiramente diabólica, simulando milagres. Há simulação de milagres em muitas igrejas pseudo-evangélicas, que não são evangélicas. Não são evangélicas por vários motivos. O primeiro é porque ali não se proclama o evangelho. Eu fico escandalizado por ver a pregação de alguns falsos pastores que não falam de Jesus em momento nenhum. São sempre 318 pastores do Antigo Testamento, são sempre não sei o que, nunca chega em Jesus. Não falam de Maria. Mesmo porque não fazem parte desta geração que a chama de bem-aventurada. Há falsos pastores no meio do povo. E nós queremos rezar, hoje neste dia do Beato Anchieta, hoje neste dia do Santo Efrém, hoje neste dia do acampamento do coração de Jesus, o nosso bom pastor que disse, a ovelha reconhece a voz do bom pastor e vai atrás do bom pastor. E eu não quero dizer que todos os padres também são tão bons pastores assim, não. Porque nós sacerdotes temos que fazer o nosso exame de consciência. Eu daria 20 anos de padre, hein, gente? Eu daria a vida pelo meu povo? Se tivesse que defender meu povo com meu sangue, eu daria. Se você encontrar um pastor, católico ou não, que estiver disposto a dar a vida pelo seu rebanho, pode acreditar, este é um verdadeiro pastor. Este é um verdadeiro pastor. Existem pastores e bons pastores fora da Igreja Católica. Existem bons pastores fora do cristianismo. Existem bons pastores muçulmanos, existem bons pastores hindus, existem bons pastores que não descobriram ainda a verdade plena em Jesus Cristo,
como diz Pedro no seu sermão, andam às apalpadelas tentando descobrir a verdade, mas são bons pastores e muitos já deram a vida. Eu poderia citar aqui uma ladainha de mártires que na história deram a vida pelo povo. E nem todos, infelizmente, nem todos foram cristãos. Nem todos foram sequer católicos. Mas é bem verdade que na Igreja Católica nós temos um grande número de pastores e até mesmo de mulheres, como é o caso da irmã Dorothy recentemente, que deu a vida. Alguns deram o sangue, outros deram a vida por causa do povo. O critério para saber se alguém é um bom ou um mau pastor, é um pastor segundo o coração de Deus, ou é um pastor segundo o coração do mundo, é se ele dá a vida. Aliás, no credo niceno-constantinopolitano, quando nós falamos que acreditamos, que cremos no Espírito Santo, diz assim: creio no Espírito Santo que é Senhor e dá a vida. Portanto, só pode se dizer carismático aquele que promove a vida, só pode se dizer devoto do coração de Jesus aquele que promove a vida. E a respeito disso, São Paulo, quando escreve a sua carta que hoje nós lemos na primeira leitura, é praticamente um testamento espiritual. Falando ao jovem Timóteo, ele diz: olha, está chegando a hora do Senhor se manifestar. Eu vou te pedir uma coisa: proclama a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente. Argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina, porque vai chegar o tempo, talvez ele esteja falando de hoje, em que não suportarão mais a doutrina verdadeira, mas por curiosidade se rodearão de mestres e vão buscar, segundo os seus próprios caprichos, fábulas, historinhas religiosas. Tu, porém, não te afasta da verdade, fica vigilante, suporta o sofrimento e desempenha o teu serviço de pregador do Evangelho, seja sóbrio. Quanto a mim, está chegando a hora de eu me entregar em sacrifício. Vou partir, mas não se preocupe, eu combati o bom combate, guardei a fé, venci, estou coroado da justiça e receberei a manifestação gloriosa que podem esperar todos aqueles que viveram no amor. Esta é palavra do Senhor. Ser devoto do coração de Jesus, ser um bom pastor, exige que a gente pregue a palavra, veja bem, oportuna e inoportunamente. Há momentos em que é oportuno pregar, como eu agora estou aqui pregando oportunamente. Me deram a palavra, me entregaram o microfone, as câmeras estão abertas, eu estou pregando, aproveitando esta oportunidade que a Canção Nova me deu. Porém, há momentos em que você deve pregar inoportunamente. Vou dar um exemplo. Festa de Natal de uma família quase pagã, quem sabe a sua. Presentinhos na mão, todo mundo constrangido, não sabe se canta, se não canta, se reza, se não reza. Você com um calor no coração pensando assim: meu Deus, não sei se é oportuno eu pedir que a gente reze ao menos um Pai Nosso de mãos dadas. Vou dar outro exemplo. Churrasco de domingo à tarde, reunião de família, alguns já beberam algumas. Coloca-se a comida na mesa,
E aí você pergunta no seu coração: vai começar a comer sem rezar? Será que é oportuno? É inoportuno. Seja inoportuno e diga: gente, 1 minuto, vamos rezar um Pai Nosso para agradecer a Deus a comida que nós recebemos. Velório, você foi visitar, foi prestar sua solidariedade a um ente querido ou a um amigo que faleceu. Chega lá, tá aquela conversaiada, a gente ali num cantinho contando umas piadas, e o defunto sozinho na sala, e a viúva chorando, e uns filhos amuados num canto, velório típico, mas ninguém rezando. Você que é do coração de Jesus, você que é cristão de verdade, você vai fazer às vezes de bom pastor, pastoreie aquele ambiente. Isso é ser devoto do coração, dedicado ao coração de Jesus. Pegue o seu terço, e se você é um bom pastor, você vai para o velório já com a arma na mão, né? Essa arma santa, e diz para as pessoas: gente, que tal nos reunirmos para rezarmos um terço? Muitos ali talvez nem saibam o que é um terço. Insiste inoportunamente. Às vezes uma palavra, todo mundo está falando mal do padre da paróquia, e você sabe que não é verdade o que estão falando, e você dizer uma palavra profética no meio daquela conversa de crítica negativa. Insiste inoportunamente. Repreende. É tão difícil repreender com amor, mas o bom pastor não é apenas aquele que passa a mão na cabeça da ovelha. Às vezes é preciso puxar as orelhas da ovelha e da ovelha também, porque não é só a nova que peca, não, a ovelhinha peca também. Então repreende, mas com carinho, com amor, com ternura, conforme fez Jesus de Nazaré a cada um dos seus apóstolos. Eu escrevi isso no livro Como Liderar Pessoas Difíceis. Ele tinha um jeitinho para tratar cada um deles, até o irônico do Bartolomeu, que por ser irônico era um inseguro. Então Jesus tratou o Bartolomeu com um elogio: ah, você é muito sincero. E aí desmobilizou a ironia do Bartolomeu. Jesus sabia repreender, repreendeu Pedro: Pedro, tu me amas? E houve um momento até que disse: sai da minha frente, Satanás, você está sendo para mim uma pedra de tropeço. Repreendeu Pedro. Insiste, oportuna e inoportunamente. Meu caro bom pastor, que pelo batismo deve ser profeta, sacerdote e bom pastor, quer dar a vida pelo evangelho, quer ser um bom pastor, insiste. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Santa Mônica insistiu durante 40 anos, e olha o que temos: Santo Agostinho, um dos maiores santos da Igreja Católica. Muitas vezes temos que insistir e insistir e insistir, até conosco mesmos, porque muitas vezes o pecado está tão arraigado em nós, talvez um hábito negativo, o hábito de falar mal dos outros. Insiste, oportuna, inoportuna, prega, repreende, exorta, estimula. Estas são as lições que o Evangelho de hoje nos dá. E eu queria terminar esta meditação sobre os bons e os maus pastores, fazendo então de novo memória de João Paulo II. Ele que foi um bom pastor,
que hoje intercede por nós, sacerdotes, junto de Deus. E na sua carta, exortação pós-sinodal, Pastores da Buvobis, ele termina com uma prece por todos os padres do mundo. Mas eu gostaria de estender esta prece a você, a mim, que temos o desejo de sermos pastores de acordo com o coração de Deus, pastores segundo o coração. E pastores segundo o coração de Deus é gente que dá a vida. Eu convido você a ficar de pé. E acompanhar a prece de João Paulo II a Maria, por todos os pastores, e eu diria até por todas as pastoras, mas hoje de modo especial, por todos os sacerdotes, por todos também que se preparam para o sacerdócio. Se você que nos ouve agora pela TV Canção Nova, nesta pregação sentir o coração arder, e o desejo de ser um sacerdote, não tenha medo de dar o passo. Não tenha medo de dar o passo. Nós rezamos por você nesta tarde. Maria, Mãe de Jesus Cristo e Mãe dos sacerdotes, recebei esta prece que agora vos tributamos, para celebrar a vossa maternidade e contemplar junto de vós o sacerdócio do vosso Filho e dos vossos filhos, ó Santa Mãe de Deus. Mãe de Cristo, ao Messias sacerdote destes o corpo de carne, para a unção do Espírito Santo, a salvação dos pobres e contritos de coração. Guardai no vosso coração e na igreja os sacerdotes, ó Mãe do Salvador. Mãe da fé, acompanhastes ao templo o Filho do Homem, cumprimento das promessas feitas aos nossos pais. Entregai ao Pai para a sua glória os sacerdotes do vosso Filho, ó Arca da Aliança. Mãe da Igreja, entre os discípulos no cenáculo, suplicastes o Espírito para o povo novo e seus pastores. Alcançai para a ordem dos presbíteros a plenitude dos dons, ó Rainha dos Apóstolos. Mãe de Jesus Cristo, estivestes com ele nos inícios de sua vida e de sua missão. Mestre, o procurastes entre a multidão. Assististe-lo levantado da terra, consumado para o sacrifício único e eterno, e tiveste perto João, o vosso filho. Acolhei desde os princípios os chamados, os vocacionados, e protegei o seu crescimento. Acompanhai na vida e no ministério os vossos filhos, ó Mãe dos sacerdotes. Amém. Coloque sua mão no coração. É hora de consagrar-nos a Maria e ao seu imaculado coração. Consagro a Mãe do céu tudo que tenho e sou, caminhos por onde vou, todo meu coração. E agora eu peço, ó Mãe, materna intercessão, olhai por nós, olhai por nós,
olhai por nós, olhai por nós. Consagro em vossas mãos a hora em que eu for partir. No céu vos verei sorrir e vou abraçar Jesus. E agora eu peço, ó Mãe, materna intercessão, olhai por nós, olhai por nós, olhai por nós, olhai por nós. Vamos nos unir em prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos colocar tudo isso neste altar, nas mãos, pelas mãos de Maria, nas mãos de Jesus, ao Pai, no fogo do Espírito Santo. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!